Numa época em que ouvimos falar de guerras e rumores de guerra o tempo todo, quem diria que seria um filme de zumbi que teria tanto a ver com a época em que estamos vivendo? Então bora falar sobre Extermínio, a Evolução, com spoilers e tentar tirar algumas lições bíblico-teológicas para as nossas vidas. Chega mais comigo. Salve galera, sou o Rafael Fi, esse aqui é o Teologia em Hollywood, canal cuja proposta é nós falarmos sobre filmes, séries, animes no geral, sempre sobre um viés cristão. E hoje eu quero falar então sobre o mais recente lançamento, embora eu tô atrasado para falar do filme como sempre, mas eu quero falar aqui sobre Extermínio, a Evolução, que foi essa entrada nova nessa franquia tão aclamada, né? Eu até falei dela recentemente aqui no canal, essa franquia de zumbi, assim, que claro, nós sabemos que não são zumbis, mas que ainda assim foi tão revolucionário dentro desse gênero, são filmes tão importantes, e que a gente teve um retorno ali dos roteiristas e diretores original depois de tanto tempo, que, né, é difícil não criar uma certa expectativa. Então, no que funciona do filme pra mim? O filme, ele tem uma sensação de tensão, assim, o tempo todo, ele consegue manter, assim, do começo ao fim, esse sentimento de angústia, de aflição, de tensão mesmo. O filme, nesse sentido, ele é bem experimental e ele é bem diferentão, por assim dizer, né? É engraçado porque o primeiro filme, ele tem aquela estética bem cru, assim, que, né, muita gente brinca que parece que foi filmado por uma batata, porque a imagem, ela, pros dias de hoje, ela é bem ruim, acho que pra época também foi bem ruim, assim, por causa das limitações técnicas e etc, mas que, ainda assim, nesse filme recente, o autor, ele conseguiu, mesmo com a tecnologia mais moderna, né, em alguns momentos ele até gravou com um iPhone e etc, mas ainda assim o lance que ele conseguiu passar essa crueza ali na ambientação, mesmo com uma tecnologia mais moderna, né, então ele foi muito competente em fazer isso, porque enquanto muitos odeiam esse aspecto no primeiro filme, de ser filmado com aquela câmera zoada que afasta muitas pessoas, eu mesmo tentei indicar para um amigo meu recentemente, ele foi assistir, ele falou, cara, eu não consegui assistir, que aquela imagem é muito ruim, embora tenha pessoas que gostam justamente por ser uma imagem diferentona e que deixa esse filme até com um aspecto meio cult, assim, e tal, né? Mas enfim, fato é que o autor, ele conseguiu criar esse sentimento de crueza, né? Claro que, mais uma vez, a tecnologia é bem melhor, não vai afastar ninguém por causa da sua imagem, mas ele conseguiu passar, assim, de certa forma, essa crueza que ela é importante dentro dessa história, dentro da narrativa que é contada na saga do Extermínio de maneira geral. O filme, de certa forma, ele continua mantendo, assim, ele consegue manter de maneira geral o tema central de toda essa saga também, que é esse lance meio relacionado à família, às relações humanas e etc. E aqui entra também um pouco mais desse lance de ciclo de vida, de maturidade, amadurecimento e etc. A gente vai ter aqui nesse filme um aumento da mitologia desse universo, né? Então é engraçado porque, né, na nossa tradução veio Extermínio, a Evolução, né? E na verdade a evolução, ela seria uma espécie de involução, onde os zumbis agora eles estão muito mais primitivos ali, todos sem roupa e etc. Teve até um autor aqui no YouTube que ele brincou, que ele falou que esse filme é uma verdadeira festa das salsichas, que é homem pelado correndo o tempo todo. Mas o fato é de que há um aumento na mitologia em que a gente vê o surgimento de novos infectados ali, a gente vê o surgimento ali de novas espécies e etc. E isso acrescenta bastante nesse universo, é claro. Eu gosto um pouco como esse filme ele trabalha na complexidade das relações, principalmente na sua primeira parte, onde a gente vai ver, né, aquela família com a mãe doente, com o pai ali que acaba pulando a cerca e etc. E o filho vendo tudo aquilo e ficando com muita raiva, frustrado consigo mesmo também por causa da primeira caçada que ele fez e etc. Fora a própria dinâmica do vilarejo em si e tudo mais. Então eu gosto um pouco dessa complexidade nas relações, mas eu gosto, porém, com ressalvas, e daqui a pouco eu volto nesse ponto. Outra coisa que eu gosto bastante nesse filme aqui é que pela primeira vez a gente vai ter esse lance, a gente já vê um mundo estabelecido num apocalipse zumbi, vamos dizer assim, né? É claro que, não sei se a essa altura do campeonato você já deve saber que o autor, ele jogou fora, né, os acontecimentos do final do segundo filme, que no segundo filme a gente viu que a infecção, ela teoricamente ia se espalhar pro continente, ia se espalhar pro resto do mundo, mas o autor aqui falou, não aconteceu nada disso, eles conseguiram impedir o avanço do vírus e acabou. O que é um pouco frustrante, mas tudo bem, a gente aceita. Mas eu gosto porque, tanto no primeiro como no segundo filme, de maneira geral, a gente vai ver uma espécie de início de infecção, o início do apocalipse zumbi, vamos dizer assim, né? O primeiro nesses 28 dias depois, né? Que você pode até falar assim, mas já tinha começado. Eu sei, mas tem aquela cara de, ainda estamos descobrindo o que tá acontecendo e etc. E no segundo filme, eles conseguem repetir isso acontecendo de novo. E aqui nesse terceiro filme, não, a gente já vai ver um vilarejo
que já está nesse mundo 28 anos depois, né? E o que eu até gostei, onde tem esses vilarejos tentando sobreviver e etc, né? Nessas cabanas dos seres humanos e tudo mais, o que lembrou inclusive bastante o Days Gone, né? Que tem assim uns acampamentos para você se refugiar dos zumbis e etc, os aglomerados de seres humanos. E eu gosto de ver como que eles interagem, as regras e tudo mais, né? Eu gostei de ver um pouco disso, embora eu gostaria de ter visto mais, né? Mas foi satisfatório para mim. E eu gostei bastante desse novo aspecto aqui nesse filme. E aí é curioso isso, porque como eu falei do autor ele meio que jogar fora os eventos do final do segundo filme, porque hoje as franquias elas fazem o quê? Elas estão tentando ser cada vez maiores, né? Dando exemplo do John Wick, por exemplo, que é uma franquia que eu gosto muito, né? Ele começa num negócio muito intimista ali, é ele contra a máfia russa ali e tudo mais, e aí de repente tá o mundo inteiro atrás dele, né? E essa é a tendência dessas franquias. Você pega um Velozes e Furiosos da vida, você pega tantas outras franquias assim, que a tendência é sempre fazer mais e maior. E aqui não. Aqui eles jogam justamente fora esse lance dessa infecção global e fica ali num vilarejo, na vida de uma família, na vida de um garoto especificamente, né? Então você vê que é uma trama muito mais intimista, muito mais íntima, né? E isso, se for bem feito, vale a pena. Eu acredito que aqui eles acertaram, porém com as minhas ressalvas. Bom, esse é um daqueles filmes que você for indicar pra alguém, você pode falar pra pessoa que ela não precisa necessariamente ver os outros dois filmes, porque são todos histórias independentes, etc. Claro que é interessante ela ver os outros pra entender o funcionamento dos infectados, etc, né? Mas ainda assim dá pra ela vir direto pra esse terceiro e assistir o filme tranquilamente, né? Agora vamos um pouco aqui pros lances que eu não gostei ou que me frustrei um pouco. O lance dos próprios infectados. Cara, no primeiro filme a gente já viu que eles morrem de fome, se eu não me engano, acho que 28 dias depois, né, que o primeiro filme ele tem o lance dos 28 dias, depois passa mais 28 e eles descobrem que os infectados ali foram morrendo de fome. Então, como raios, como diachos, esses infectados eles sobreviveram por 28 anos depois, né? Isso aqui não é explicado, é só jogado e a gente só aceita. Um lance que eu gostava nos outros filmes é de como esses zumbis aqui, eles são os mais perigosos que existem, porque enquanto a gente vai ver em obras no geral, né, esse lance do zumbi, lentão e etc, que eles vão passar medo quando você tá num lugar fechado e quando você é cercado por eles. Mas no geral, numa avenidona, numa rua aberta, com um ou dois zumbis assim, assim, você não vai nem ligar, né? Mas aqui não, esses zumbis eles são amedrontadores não só pelo fato deles serem verdadeiros maratonistas, mas também pelo fato de, cara, eles podem te infectar a qualquer momento, com uma simples saliva, uma gotinha de sangue, um suor, alguma coisa assim. É muito fácil a infecção e eles são totalmente malucos, eles não só correm igual uns psicopatas, como eles vomitam na sua cara, fazem umas paradas sinistras assim. Então esses zumbis eles são muito amedrontadores assim, de tal forma que se eu visse um desses eu ia correr feito um maluco, porque você não enfrenta eles, você não enfrenta esse tipo de zumbi com a porcaria de uma arma branca. Em algumas obras até faz sentido você usar armas brancas, né? Usando o exemplo dos jogos aqui de novo, a gente tem o Dying Light, que ele traz esse lance que eu achei muito maneiro, que você não usa arma de fogo, porque o mais óbvio, você vai usar uma arma de fogo, ela vai fazer barulho, vai atrair muitos zumbis. Então o que você faz? Você usa a arma branca. Mas aqui no Extermínio não dá pra você usar a porcaria da arma branca, porque qualquer gotinha que vai em você, você pode ser infectado sem nem perceber em um segundo. O negócio ali são 20 segundos, se eu não me engano, pra infecção. É uma parada sinistra. Tanto que uma das cenas mais emblemáticas de toda essa saga é no primeiro filme, onde aquele pai, né, vai lá expulsar o pássaro lá, o corvo, e aí voa uma gota de sangue e cai bem no olho dele, mostrando como que esse mundo ele é cruel e ele realmente é tenebroso. E cara, deixa eu falar como isso me frustrou, que a gente não vê isso nesse filme. Parece que os zumbis eles são tratados como nada aqui. Claro que tem aquelas situações, né, que vem um monte de zumbi correndo, que são assustadoras, mas no geral esse lance da infecção parece que ele não existe. Os personagens são extremamente descuidados, são extremamente imprudentes, eles chegam perto pra caramba dos zumbis, matam não só com armas brancas, mas usando a própria mão ou qualquer coisa do gênero, assim. É uma parada que você fala, meu, o que aconteceu com esses zumbis aqui? A gente deveria estar morrendo de medo dele, mas o filme parece que ele jogou fora esse lance da infecção, esqueceu desse lance da infecção. As pessoas, elas são extremamente imprudentes e negligentes, cara, e isso me tirou demais, isso dá raiva de você assistir. Você vê aquela cena da gravidez lá, que eu sei a importância daquele momento, eu sei a importância daquela criança e tudo mais, só que você vê aquela mãe lá, uma zumbi toda suja na frente dela, dando a mão pra ela, pegando o bebê ali cheio de sangue, né? Ah, jogou uma aguinha ali, acha que vai resolver? Pô, não vai resolver, pá, você tá me tirando de idiota, né? Então, são momentos assim que você assiste que dá muita raiva, cara. E é isso que mata, porque ao mesmo tempo que eu falei aqui, pô, ele consegue manter mais ou menos esse tema da saga, né? Das relações humanas, da família e tudo mais. Só que esse filme aqui, desculpa, ele não parece que faz parte desse universo do Extermínio, porque o segundo filme, por mais que ele seja bem diferente do primeiro, e muita gente não gostou do segundo, ainda assim você assiste o segundo filme e você vê, pô,
você consegue perceber como faz parte do mesmo universo. Você vê que aqueles zumbis são aqueles zumbis agressivos, imprevisíveis, malucões que a gente conhece do primeiro filme, E aqui não, cara. Aqui você assiste e parece que não é o mesmo universo. Parece que são outros zumbis, novos zumbis. E não só pelo lance de que surgiram novas espécies e tudo mais. Não é por causa disso, mas é justamente, de fato, por causa da imprudência dos personagens. Porque esses zumbis, eles são perigosos. E não, você vê os personagens chegando perto, assim, e brincando como se não fosse nada, cara. E não, esses zumbis, eles são extremamente amedrontadores, principalmente pela infecção que eles causam. E a gente não vai ver essa urgência aqui nesse filme. E aí, vamos lá. Eu até comentei agora há pouco de como que eu gosto da construção, da complexidade das relações humanas aqui e tudo mais, né? Principalmente dentro daquele núcleo familiar ali. Só que, por outro lado, o que me incomodou demais é que o filme, ele joga tudo isso pro lar. Então, vamos jogar ali o acampamento dos humanos fora, vamos jogar ali a relação daquela família fora e vamos focar naquele bendito daquele moleque com a mãe. E, meu, isso daqui me deixou com raiva demais. Eu, particularmente, já não gosto muito de filmes que vão ter uma criança ali como uma figura central, tendo uma espécie de protagonismo e etc, né? Eu particularmente já fico com o pé atrás com obras assim. Mas aqui a gente não só vai acompanhar essa criança, como a gente vai ver justamente aquilo que me desagrada nessas obras que acompanham crianças, que são decisões burras. Cara, você vai falar pra mim que aquele menino que ficou todo cagado na primeira vez que ele foi caçar os zumbis lá, que ele ficou com um monte de medo, começou a errar todas as flechas. Esse mesmo menino que voltou ficou totalmente frustrado, inclusive ele despeja toda a frustração dele no pai, né? Que por mais que o pai deu a razão, traindo a mãe e etc, ainda assim o menino, ele tá jogando toda a frustração dele ter sido covarde na hora dos zumbis lá, e ele joga toda a frustração como forma de raiva ali com o pai, apontando a faca pro pai, falando que nunca mais quer ver o pai, etc. O que ele tá fazendo, na verdade, é jogar a frustração dele no pai. Só que o que ele faz além disso? Porque até aqui, tudo bem, né? Ficar com raiva do pai, etc. Só que ele taca fogo no acampamento, colocando em risco ali o vilarejo inteiro, sendo que eles falaram pra ele: a hora que você quiser sair, você sai que você quiser, só que ninguém vai te buscar, ninguém vai atrás de você. Mas quando você voltar também, beleza, as portas vão estar sempre abertas. Só que o que o infeliz do menino faz? Ele vai e bota fogo na porcaria do acampamento, né? Claro que vai deixar todo mundo bem feliz, né? Colocando a vida de pessoas em risco, colocando ali os suprimentos, os equipamentos ali, tudo em risco, só por causa do planinho idiota dele. Aí ele vai, pega a mãe dele e sai. A mãe dele que tá doente, que não sabe o que é, mas tá doente, e ele leva ela pro continente, leva ela pra onde tá infestado de zumbis, sendo que no dia anterior ele ficou morrendo de medinho. Aí você acha que esse menino idiota de 12 anos vai conseguir proteger a mãe? E a gente vê na prática que ele não faz isso, que ele dorme lá e o zumbi poderia facilmente ter eliminado todo mundo ali, se não fosse a própria mãe tendo um momento de lucidez ali. Só que, cara, você percebe a estupidez, a idiotice. Isso aqui me deixou com muita raiva. E pra mim, cara, o filme, ele perde muito com essa decisão, uma decisão burra. Eu vi muita gente falando assim: ai, como esse menino é esperto, ai, como ele é inteligente. Inteligente aonde? Ele é um idiota. Tudo bem, né? Olhando pro lado de, nossa, olha o quanto que ele ama a mãe, ele quer ajudar a mãe. É bonito, mas você não precisa ser burro. Se você ama sua mãe, você não quer colocar ela em risco, caramba. E é justamente o que ele faz. Ele ficou morrendo de medo e agora achando que é o Rambo ali que vai sair matando todo mundo na flechada. Não vai, é um menino idiota de 12 anos que não consegue se virar sozinho. E aí o que ele poderia fazer? Já que ele quer ser um machão, quer amadurecer, quer crescer, pô, vai lá sozinho você atrás do médico. Sendo que as pessoas também falaram: ó, esse médico aqui não é coisa boa e tudo mais. Tá certo que o vilarejo ali são pessoas ignorantes, vamos dizer assim, né, que tem muita mentira, que ele vai vendo como tem muita mentira ali no vilarejo e etc, né? Então tem todo esse lance. Só que por outro lado, cara, você não descarta a possibilidade daquele médico ser malucão, entende? Então, poxa, vai lá você sozinho primeiro, conversa com ele, vê se ele é um cara de boa, explica a situação, fala: pô, preciso da sua ajuda, tenta trazer ele pro vilarejo. Se ele não vier pro vilarejo, aí sim, você vendo que ele é um cara de boa, que talvez possa ajudar, aí vai com a mãe. Mas não, você ia cegas assim, com um menino que, de novo, sabe? Cara, não dá. Eu simplesmente não tanquei essa decisão, e acompanhar toda essa jornada pra mim foi extremamente irritante, porque esse menino me dava raiva com decisões extremamente burras. Então eu fico com mais raiva ainda de ver outras pessoas falando: ai, que menino esperto. Não, ele não é esperto, ele é idiota. Para de falar que ele é esperto, ele não é. Então esse que é o todo o lance aqui do filme. O filme até tem esse lance bacana de ter uma mensagem, né, de amadurecimento, de ciclo da vida e tudo mais. Ele tem uma mensagem bacana, né, só que o lance é como você vai entregar essa mensagem. E pra mim, a forma que a mensagem é entregue aqui é feita de uma maneira idiota, que vai me deixar com muito mais raiva de acompanhar essa jornada do que realmente interessado e intrigado. Porque a partir do momento que eu vejo aquele menino colocando a mãe da vida dele em risco, colocando a vida
da mãe dele em risco. A partir do momento que eu vejo aquele menino, sabe, tomando decisões burras, a história ela me perde. Eu consigo entender a mensagem? Eu consigo entender a mensagem. Mas como essa mensagem me é entregue, faz toda a diferença. E pra mim, a mensagem me foi entregue de uma maneira bem feliz, que me tirou bastante do filme. E é à toa que esse filme tá sendo bem divisível. O final do filme, o que eu posso dizer? Cara, eu vou falar pra você que não me incomodou também. Não é um negócio assim, nossa, eu gostei muito, mas não me incomodou. É o final totalmente malucão, um tom completamente fora do filme? É, mas não me incomodou tanto, porque tentando explicar até pra quem não entendeu tanto o final assim, o que acontece? Aparece aquele grupo de malucos ali, uma seita meio doida e etc, visivelmente dando continuidade à primeira cena do filme, que é aquela cena com as crianças do Teletubbies lá e tudo mais. E aí chega aqui no final do filme, a gente vê aquela criança que sobreviveu, né, e a gente entende que ela é por causa da cruz que ele usa do pai lá, né, só que a cruz invertida aqui e tudo mais, e a gente vê o pessoal vestido ali de Teletubbies, com as mesmas cores dos Teletubbies ali, que é idiota, um pouco engraçado, vamos dizer assim. Que porcaria é essa? Você me colocou nesse Teletubby de plástico? E tem aquela maluquice toda deles querendo matar os infectados, que nem os ninjas lá, que nem, sei lá, porcaria aqui que eles são, né? Mas qual que é o lance todo ali? Esse personagem do Jimmy, que vai ter importância no próximo filme, é claro, ele é inspirado numa figura bem conhecida ali na Inglaterra, que é a do Jim Savile, ou do Jim Savile, que foi um apresentador de programa muito famoso na Inglaterra. Ele ficou praticamente meio século na televisão, ali apresentando vários programas, e um dos mais famosos, inclusive, é um que ele ajudava as crianças e etc, né? Que era o Jimmy Fixes It, que é uma espécie de o Jimmy consegue, né? O Jimmy vai realizar os seus sonhos. Então ele recebia cartas de criança e ele fazia... ele realizava literalmente o sonho das crianças, né? Uma espécie de Luciano Huck, né? Só que com as crianças. E ele era muito famoso e ele tinha um envolvimento muito grande com projetos sociais, com ajudas sociais, com arrecadações ali para ajudar instituições e etc. Então ele era muito bem quisto na televisão, ele era muito famoso, ele era muito bem quisto, de tal forma que ele recebeu um título de cavaleiro, né? Ele se tornou Sir Jim Savile ali na Inglaterra, né? Então ele era uma figura muito importante e infelizmente só depois da morte dele que descobriram que na verdade ele era um verdadeiro predador sexual ali, principalmente envolvendo a figura de crianças, né? Então isso é muito triste, foi um escândalo gigantesco e ele é uma figura muito conhecida lá na Inglaterra, né? Alguém que era amado e que infelizmente só depois que ele faleceu que foram descobrir os escândalos e etc, né? Que na verdade tudo que ele fazia era só uma roupagem, inclusive tem até um documentário na Netflix se você quiser conhecer mais, e um dos momentos mais emblemáticos aqui é que no túmulo dele, ele tinha deixado cravado a frase assim, foi bom enquanto durou, né? E quando foram descobrir os escândalos assim, eles falaram, cara, essa frase aqui chega a ser ofensiva, né? Vamos tirar essa porcaria desse túmulo, porque, enfim. E esse cara aqui, esse vilão, foi inspirado nessa figura do Jim Savile. Isso aqui já foi afirmado e etc, né? E qual peso isso vai ter pra narrativa, a gente ainda vai descobrir. Mas fato é de que esse Jim, ele tinha, na vida real, né? Ele tinha, de fato, uma pegada um pouco religiosa, assim, que ele era um católico... ele falava constantemente de Deus na televisão, ele falava até com uma certa frequência do medo, assim, de onde ele passaria a eternidade, né, na vida após a morte, etc, etc, etc. E aqui no filme a gente vai ver essa figura representando justamente esse maluco, e ele tá com uma cruz de ponta cabeça, mostrando que de fato vai ter uma espécie de algum simbolismo religioso envolvendo essa figura ali, e a gente não sabe o quão maluco também vai ser esse Jimmy. A gente vai ter que assistir o próximo filme, que pelo menos uma notícia boa, que ele já foi gravado e vai ser lançado em janeiro do ano que vem, e tô na expectativa aí pra esse próximo filme, mesmo não tendo gostado tanto desse, ainda assim eu vou lá assistir o próximo, né, e dependendo da bilheteria, vai determinar ou não se eles vão lançar um terceiro filme ou não, e etc, né, então vá no cinema assistir pra dar um apoio, porque eu quero assistir o terceiro filme, o segundo e o terceiro filme. E o filme é curioso porque ele tem toda essa pegada religiosa, assim, não só do vilarejo, né, de proibir falar palavrões, etc, tem algumas aulas bíblicas ali, é o que parece, né, e tudo mais. Tem o lance do próprio início do filme, passando numa igreja ali, o pai do Jimmy sendo ali um padre pastor, sei lá, e aí a gente vê na parede escrita ali alguns versículos de Apocalipse e tudo. Então o filme, ele traz bastante esse lance da religião, mas parece que ele vem então como essa espécie de um apocalipse sem Deus,
onde o mundo ruiu, o mundo desabou, e a grande pergunta é onde está Deus no meio de tudo isso. E talvez seja por isso que surge então essa figura do Jimmy, que é um filho de um pastor e que ele mesmo, mais uma vez, representando essa figura tão maléfica da vida real. E vamos ver como ele vai ser usado nos próximos filmes. O quão vilão ele vai ser e tudo mais. Qual vai ser a sua relação com a religião e tudo mais. E vou falar pra você que eu acho que o futuro não é tão otimista assim. Eu acho que dificilmente eles vão tentar passar alguma mensagem positiva quanto à religião aqui. Na verdade, o próprio vilarejo, que ele tem toda essa pegada religiosa, não fala palavrão, não sei o quê, que tem assim, parece que eles estão tentando criar uma comunidade ali em volta à piedade cristã e tudo mais, mas que ainda assim você vai ver que é um vilarejo todo zoado, repleto de mentiras, de pessoas falsas, de pessoas ignorantes e tudo mais. Então, mais uma vez, já aparece aquela cutucadinha na religião, e eu acho que o futuro não vai ser tão promissor, tão positivo assim quanto a mensagem que eles querem passar quanto a religião, mas, mais uma vez, eu vou estar lá pra ver, e eu trago aqui pra vocês assim que assistir esses filmes. Mas, mais uma vez, eu fico curioso, porque um dos diretores ali, ele mencionou que a mensagem dos filmes, né, enquanto nesse daqui a relação, a mensagem central é justamente na relação familiar, o segundo filme vai envolver a maldade humana, e o terceiro filme vai envolver a redenção. Então gera uma certa expectativa do que tá pra vir aí. Bom, quanto à mensagem do filme aqui, ele traz esse lance da maturidade e ele mostra como que essa maturidade ela está estritamente relacionada às relações familiares, né? Então é claro, não é só esse apocalipse zumbi que vai forçar aquele menino a passar por situações, a se desenvolver, a amadurecer e etc. Mas as relações que ele vive naquele vilarejo, principalmente com a sua família, desde o pai, né, que cuida da mãe, mas você vê que ele é um pouco negligente, desde o pai que pula a cerca também, que mente pra caramba, desde a própria doença da mãe, tudo isso vai afetar a forma que esse menino vai enxergar o mundo e que ele vai agir no mundo. Então, numa época em que parece que as pessoas estão com cada vez mais dificuldades para amadurecer, e há uma série de motivos e razões para isso, o filme, de certa forma, então ele nos instiga a olhar para as nossas relações familiares, a se preocupar com as nossas relações familiares, porque são elas que, mais uma vez, vão determinar a forma que nós agiremos no mundo, que os nossos filhos agirão no mundo. Outro lance maravilhoso que esse filme traz aqui é nessa ideia de maturidade ainda, mas mostrando que o lance da maturidade envolve sentimento, envolve o sentir emoções. Então, no final do filme, a gente vai ter o encontro ali do menininho com o médico, e o médico ele vai ensinar para o menino sobre o memento amoris, que é essa ideia de você, mesmo diante da morte, mesmo nesse apocalipse zumbi, ainda assim você viver em amor, você valorizar o amor nas relações e etc. E isso é maravilhoso, porque, mais uma vez, no mundo em que a gente vive, onde as pessoas parecem que estão cada vez mais apáticas e indiferentes, o filme mostra que você amadurecer, de fato, você se tornar um homem, um adulto de verdade, é você abraçar os sentimentos, principalmente os sentimentos positivos, né? Principalmente o amor, é claro, que deveria ser a principal marca do cristianismo. Então, ao invés de algumas religiões, algumas ideias filosóficas aí de que o homem ele tem que dominar suas emoções, quase que jogá-las fora e etc., não, o filme nos lembra que é o sentimento, as emoções que nos fazem humanos, as emoções que nos fazem verdadeiros adultos. E essa é uma mensagem bastante positiva. Bom, vamos agora então para as nossas aplicações teológicas. A primeira aplicação que já surge, que já grita aqui pra gente, é desse lance de quando pais falham conosco. A gente vai ver isso tanto na figura daquela criancinha do começo do filme, do Jimmy, como a gente vai ver na figura do Spike ali, o pai dele também falhando. E o fato é de que numa cultura como a nossa, em que a figura paterna ela é extremamente ausente, a gente tem até essa brincadeira num contexto brasileiro, né, do pai que vai comprar cigarro e não volta nunca mais, onde infelizmente a gente tem péssimos exemplos de pai na nossa cultura, onde parece que a figura paterna ela tem desaparecido cada vez mais das famílias. E aí, num contexto cristão, num contexto religioso, parece que a gente tem dificuldade em aceitar um Deus como pai, como a Bíblia o apresenta como pai, né? Inclusive, a gente vê algumas figuras aí religiosas tentando trazer Deus não como pai, mas como mãe e tudo mais, né? O fato é de que a Bíblia ela não tem problema em às vezes comparar Deus com uma figura feminina, porque o lance aqui não é a sexualidade em si, mas fato é de que a gente precisa olhar para as escrituras e entender o que ela aponta para nós. Então a gente não deveria deixar as nossas relações familiares machucadas, manchadas e falhas definirem a relação que a gente tem com Deus. Então se eu tive uma
má experiência com meu pai, eu não deveria projetar essa paternidade falha no relacionamento com meu Deus Pai, que a figura sim o apresenta como Deus Pai, e eu tenho que olhar quem é esse Deus Pai, tentar entendê-lo, tentar conhecê-lo, tentar criar um relacionamento com ele, ao invés de projetar toda a minha visão negativa da paternidade em Deus, eu deveria olhar para Deus como ele é e deixar que a paternidade de Deus transforme a minha vida. Esse é o grande ponto, esse é o grande X da questão. Eu não preciso tornar Deus uma espécie de Deus mãe para ficar mais fácil me relacionar com ele. Não, muito pelo contrário, eu posso olhar para esse Deus Pai, olhar como que ele verdadeiramente é, como que a Escritura me apresenta ele e ter uma relação amorosa, maravilhosa com ele. O filme vai trabalhar também bastante com esse lance da morte, né? Ele vai falar do memento mori, né? Que é essa frase em latim do lembre-se da morte. E é curioso porque falando da morte, esse filme ele vai nos ensinar mais uma vez a valorizar a vida, né? A valorizar a vida daqueles que partiram, a valorizar a vida enquanto nós estamos aqui agora, a valorizar as relações, etc. E essa também é uma mensagem muito importante. Mais uma vez, onde nós vivemos em um cenário repleto de guerras acontecendo o tempo todo, parece que a gente ouve tanto falar de tragédias no nosso dia a dia que a gente não se importa mais quando a gente ouve falar que alguém faleceu. Essa notícia ela nem mexe mais com a gente. Parece que aquilo que Jesus falou tem se tornado cada vez mais realidade no nosso dia a dia, de que o amor de muitos se esfriaria. Para dar um exemplo recente da menina no vulcão lá que foi fazer a trilha no vulcão, assim, é triste ver pessoas extremamente agressivas e indiferentes para o que aconteceu. Você pode até falar assim, não é uma coisa que eu faria, foi uma decisão idiota, mas ainda assim tem esse lance também que a gente vê de pessoas até falando assim, o governo não devia ajudar a transladar porcaria nenhuma, né? A menina mereceu aquilo, coisa do gênero. Então a gente vê realmente pessoas agressivas, pessoas indiferentes quanto à vida humana. E isso é muito triste. A gente deveria realmente lembrar como a vida ela é sim preciosa e não diminuir, não tirar sua importância. Essa é uma mensagem cristã e que esse filme lembra a gente muito bem. Mas a grande graça da Escritura é que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é aquele que venceu a morte. Por isso que nós não precisamos mais temê-la e por isso que isso muda toda a realidade. Mas e quando nós vivemos em um cenário de guerra? O que nós devemos fazer? Nós devemos simplesmente continuar vivendo em amor, principalmente a pessoa de Deus, a pessoa de Cristo. Nós devemos viver nossas vidas para a honra e glória do nosso Senhor. É nós vivermos o verdadeiro memento amoris. É sermos encontrados vivendo para a honra e glória do nosso Deus. Lembra lá em Tessalônica, quando pessoas ali com essa visão de que Cristo pode voltar a qualquer momento, etc. Elas começaram a abandonar seus empregos, começaram a deixar de viver e falavam assim, não, Jesus vai voltar, e elas literalmente paravam sua vida. E qual foi a resposta de Paulo para essas pessoas? Quem não trabalhe, não coma. E o grande lance é de que, claro, Cristo ele vai voltar, ele pode voltar a qualquer momento, mas nós não somos chamados a paralisarmos as nossas vidas, nós somos chamados para vivermos para a glória do nosso Deus, quer comendo, quer bebendo, e quando Cristo ele vier, que ele nos encontre vivendo em amor a Deus e ao nosso próximo, e não parados, e não paralisados, e pior, e não vivendo uma falta de amor no nosso dia a dia. Mas ao nós deixarmos que esse amor de Deus flua de nós para o nosso próximo. Porque o grande ponto lá de Paulo em Tessalonicenses, é claro, que não é o trabalho pelo trabalho. Existem vários fatores também, claro que tem o lance de essas pessoas elas se tornarem pesadas para a igreja, enquanto eles paravam de trabalhar, a igreja meio que sustentava eles, etc. Então tem uma série de fatores, mas fato é de que o que está por trás de tudo aquilo é para vivermos, continuarmos vivendo, continuarmos demonstrando a glória de Deus através de nossas vidas, é nós continuarmos demonstrando o Evangelho por meio de nossa vida. Mesmo em um cenário apocalíptico, nós somos chamados a imitarmos ao nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente vive com essa graça e com essa certeza também de que o nosso Senhor da guerra, ele já venceu toda ela. Então a gente descansa nessa realidade também de que os nossos inimigos já foram todos derrotados. O mundo, a carne e o diabo já foram todos derrotados e humilhados na cruz de Cristo. O que a gente vive hoje é só um pós-guerra, são pequenas batalhas ali remanescentes que ainda sobram pra gente padecer um pouquinho aqui, mas fato é de que Deus ele já venceu todos os nossos inimigos e que ele está a caminho
para buscar a sua igreja. E a gente vive nessa certeza e nessa esperança. E a gente descansa no nosso Senhor. Amém? Então, mais uma vez, quem diria que um filme de zumbi que para mim deixou bastante a desejar, mas que ainda assim ele tem uma lição bacana, uma lição legalzinha para nós. Então, eu vou deixar aqui a indicação para o meu vídeo recente da Megan, que também trata bastante sobre relações familiares, principalmente na criação de pais para com filhos. Mas eu vou ficando por aqui, eu espero que você fique com Deus, um abraço e eu espero te ver por aqui logo. Tchau!